Cadê o povo? Vamos chamar o povo aqui. Tô aqui convidando o pessoal. Não sei se a live travou ou não travou. O Instagram tá uma loucura. Oi, Andréia. Deixa eu chamar o pessoal aqui, convidar todo mundo. Já já o Elcio também tá aqui com a gente. Oi, Francisco. Jennifer. Tudo bem, gente? Hoje vai ter aqui um encontro muito gostoso com um cara que é expert em liderança. Tem, assim, uma experiência fantástica. Tá dentro de multinacionais há muitos anos, só com marcas gigantescas. E ele vem aqui falar com a gente hoje. Já chegou o grande Elcio. Deixa eu chamar ele aqui. Fazer o pedido aqui, Elcio, você aceita aí, hein? Deixa eu ver se eu consigo, né? Olá, Francisco. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Coisa boa ter você aqui com a gente. E daí você, Elcio? Vamos ver se você consegue aceitar. Opa. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui a minha câmera. Tudo bem, Flávia? Oh, que maravilha! Então deu certo? Não acredito, já desde de manhã o Instagram falhando, é isso? Oh, pelo amor de Deus, né? As IA se revoltaram. O ChatGPT, mais especificamente, se revoltou. E ele próprio falou assim: cansei, vou meter um ataque cibernético só para ver o que acontece aqui. Ele mesmo, por conta própria, fez. E daí deu esse rebuliço nas máquinas, né? A nossa primeira revolução das máquinas a gente nunca esquece. Eu estava vendo você explicar lá nos teus posts lá, que coisa sensacional, né? A hora que eu vi aquilo, eu falei: daqui a pouco o tal de Travolta batendo na nossa porta. É verdade, né? O Exterminador do Futuro falando coisas para nós. Elcio, que coisa boa ter você aqui. Só para explicar para o pessoal, né? O Papo da Firma ele é recorrente. Ele acontece aí todas as quartas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil. Nas últimas 2 semanas, a gente fez uma pausa para hidratação. Também tinha Copa, o projeto deu uma modificada. Antes ele seguia num formato, agora ele segue em um outro formato. Mas a ideia continua sendo a mesma, né? Aquela conversa descontraída com pessoas interessantes, com pessoas aí que podem trazer muitas informações bacanas para nós, tanto da parte empresarial quanto da parte de desenvolvimento pessoal, né? Nós vamos ter vários convidados aqui semanalmente. E hoje é o dia do nosso grande Elcio, que vem falar sobre liderança. Elcio, se apresenta para passa um bocadinho aí desse teu currículo, que eu sei que ele é extenso, viu? Se a gente for falar o teu currículo todo, tem que ter 5 lives. Imagina, obrigado, Flávia, é um prazer estar aqui com você, a gente sempre, nossas conversas são muito interessantes, né? Tem um problema que a gente começa a falar e não acaba o assunto nunca mais, né? Nunca mais. Dias falando, né? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque quanto mais o tempo passa, né? Você fala, se apresente, quem que é o Elcio e tal, menos eu me defino por cargos, assim, ou por funções que eu ocupei, né? Eu tento, ultimamente, assim, dar um foco mais em relação aos princípios e valores, né? Claro. Então, eu acredito profundamente que, assim, conhecimento, ele só faz sentido quando ele transforma as pessoas, né? Então, a gente vem buscando, assim, ter um conhecimento cada vez maior, né, dentro do nosso alcance, da nossa possibilidade, né. E eu tenho uma convicção muito forte, assim, que toda interação entre duas pessoas, elas deveriam fazer as pessoas saírem um pouco maior do que elas entraram, né. Eu sempre falo assim sobre dialética versus eclética, né. A gente vive num mundo dialético que o que eu penso, ele tem que se sobrepor ao que você pensa para ele continuar. E na eslética, não, conjunção das duas, ela consegue trazer uma coisa maior, né? Então, obviamente, ao longo do meu caminho, né, eu fui participando disso que você falou, né, empresas multinacionais, né, tive várias empresas, eu estou na terceira ou na quarta empresa, minha mesmo, né, tive a oportunidade de trabalhar em vários países, né, gerenciar pessoas, trabalhar em projetos, conhecer diversas culturas, né? Isso me fez aprender muito sobre pessoas, né? Porque as culturas são diferentes, você jamais imagina como é que as pessoas atuam, né, nos outros países. Então, e profissionalmente isso é muito muito bom, né?
Em relação à parte de formação, assim, né, eu sempre acho que a academia tem que ser levada junta, né? Sempre tem que trabalhar, aprender, estudar, né? Uma coisa faz parte da outra. Eu sou formado em processamento de tecnologia de dados, que nem existe mais, né? É tão antigo que nem existe mais. Na verdade Eu sou, existe, só que mudou um pouquinho a figura, né? Continua já tá mais existindo, técnico, né? mudou um pouquinho de figura só. Exatamente. Daí eu fui seguindo o caminho normal, né? Fiz algumas pós-graduações, MBAs, tenho um mestrado americano e tal, e por aí foi, né? E aí, toda essa trajetória acabou me dando uma certa bagagem, assim, em relação à parte estratégica, né? Processos e gestão, né? Então, basicamente, esse é o Elcio. O Elcio, ele é um pacote completo, gente. O cara entende de sistema, o cara entende de gestão, o cara entende de liderança. É assim, é um 360 que ele traz para nós. E vocês que estão aqui assistindo, aproveitem para fazer perguntas, muitas perguntas para ele. Porque esse momento aqui, não sei quando é que vocês conseguem de novo, não, hein? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, Elcio, que a nossa ideia era falar justamente sobre liderança, né? Eu queria que você contasse para nós, assim, a gente sabe que a liderança mudou. Não dá mais para seguir os modelos muito antigos. Eu costumo falar que a administração em si, né, a gestão de empresas em si mudou muito. E não dá para continuar com aquela gestão da Revolução Industrial, que é o que tem nos livros. Né, que é aquela coisa engessada, aquela coisa complicada, sem o olhar para as pessoas. Então, conta aqui para nós. A liderança mudou, e agora? O que, que a gente faz com isso? Isso é sensacional pensar nisso, né? Você veja, assim, tudo que eu falei sobre essa experiência, são 33 anos, né, de carreira. É, Curiosamente, o maior aprendizado que eu tive não foi sobre negócios, né? Foi sobre pessoas. E isso é legal, né? Eu descobri que, assim, se você for pensar literalmente no que está acontecendo, né? As empresas extraordinárias, elas são consequência de pessoas extraordinárias, né? E elas não nascem prontas, na realidade, né? Se você for pensar, as pessoas, elas são desenvolvidas e transformadas normalmente por outras pessoas, né? De vez em quando por alguém que as liderou, né? Que acreditou nelas mesmo, antes delas mesmas acreditarem em si, né? Então é por isso que eu gosto de dizer que eu não trabalho apenas com o desenvolvimento executivo, né? Eu tento trabalhar com ampliando perspectivas. Você veja, tudo muda o tempo inteiro, né? Então, o que que sobra para a gente, né? É mudar constantemente a perspectiva. Se você não muda a perspectiva, você até citou a Revolução Industrial, né? Depois a gente pode até comentar mais sobre isso, que é um assunto que me fascina, as revoluções, né? Ampliando perspectivas. E leva tempo para você entender, né? O que você não concebe, você não consegue perceber e, consequentemente, você não consegue entender. Então, Uhum. para você conseguir ter a concepção disso, né, ampliar perspectivas, isso muda completamente o jogo, né? Com certeza. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque é justamente a perspectiva que mudou. Né? A gente tinha um foco mais voltado para as máquinas, voltado para a produtividade e esquecendo do humano, que é ele que fazia a coisa acontecer. Por mais que existam Uhum, máquinas e exista tecnologia, ainda assim pessoas precisam de pessoas, né? Humanos precisam de humanos. Então, o foco uhum, em pessoas e nesse desenvolvimento, que é o que você está trazendo aqui para nós, ele é realmente o que dita todo o jogo dentro de uma organização, né? O sucesso de uma organização está nas pessoas. uhum. E isso é uma coisa interessante, porque quando uma pessoa ela muda a forma, quando ela enxerga os problemas, por exemplo, Uhum, ela acaba mudando a forma como ela toma as decisões, né? Consequentemente, se ela muda a forma como ela toma as decisões, ela muda os resultados, né? Lembra que a gente falou algumas vezes sobre, se você continuar fazendo a mesma coisa, você não muda o resultado, né? Acho que a Einstein falou isso. E quando você começa a pensar diferente, você, né, muda os resultados, age de uma forma diferente. E, consequentemente, você acaba mudando a tua própria vida, porque a nossa vida, ela vai se formulando através das decisões que a gente vai tomando, né? Então, claro. você mudando, né, a forma de pensar, você muda os resultados, você acaba mudando a vida. Uma coisa que eu acho legal, né, que o propósito disso tudo é muito mais do que ensinar liderança, né? Eu acho que a ideia é preparar os líderes para que eles consigam desenvolver as outras pessoas. O líder, por si, ele deveria ter o foco principal em desenvolver pessoas, né? Isso é uma coisa interessante que você está trazendo, porque quando a gente fala de gestão
e você prepara um líder, muitas vezes você não prepara líder nenhum. Você fala assim, filhinho, tu é muito bom nisso que tu tá fazendo, vai lá, vamos embora, vou te dar uma equipe toda, e você vai falar para eles como é que faz. E isso é bem subjetivo, né? Você vai para frente. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Na época que eu trabalhava com vendas, eu excelente no que eu fazia, falaram assim: agora você lidera uma equipe de vendas, vai lá, filhinha, boa sorte para você. Como é que eu faço essa treta? Muito jovem, não sabia como fazer, não tinha ainda, né? Tinha as minhas formações, mas não tinha formação direcionada para aquilo. E é bem isso que você falou, um bando de gente lá, e agora como é que eu faço? Né? Então não se prepara. Já normalmente não se prepara líder para estar nessa função, para estar à frente. Tampouco fala assim para eles, cara, você tem que entender como você funciona enquanto ser humano, entender de coisas que envolvem a mentalidade, que envolve padrões, para que você consiga perceber isso nas outras pessoas e direcionar essas pessoas também. Para você poder Uhum. gerir conflitos, você precisa disso, para você conseguir direcionar pessoas para o cargo certo, para as funções certas, utilizando o máximo da capacidade delas. Mas cadê o treinamento para isso, né? Então, a gente simplesmente pega lá e ó, vai, seja feliz na função. Só que é muito, o buraco é bem mais embaixo, né, Elcio? É bem mais embaixo. Você tocou num ponto-chave, Flávia, que é a parte de mentalidade, né? Você veja, a gente. E acontece muito isso, né? Que é até meio chavão isso, né? A pessoa é muito boa tecnicamente e vira um líder. Só que daí você perde um técnico bom e ganha um líder ruim, né? Por quê? Porque normalmente não se prepara o líder, ele vai aprendendo com a experiência, batendo cabeça e cometendo erros, né? Só que quem sofre com isso não é só a empresa, são as pessoas que estão sendo lideradas por alguém que não está preparado. E normalmente não é culpa, né, da pessoa, você tem que entrar de alguma maneira na parte de liderança, né? Então, quando a empresa dá a oportunidade, a gente pensa na carreira da gente e encara o desafio e acaba passando por esse processo de amadurecimento, digamos assim, né, como um Uhum. líder. Mas você veja uma coisa, a primeira, a meu ver, assim, né, e obviamente isso aqui o ponto de contradição ele é aberto, né, se o pessoal discorda ou não, mas assim, do que eu tenho percebido, Flávia, é que o líder, a primeira coisa que a organização deveria fazer é preparar as pessoas que vão liderar, né, durante um tempo antes delas começarem a liderar, para entender de pessoas mesmo. E eu não estou falando só, assim, sabe, se você falar em perfis, né, a gente usa DISC, a gente usa qualquer avaliador de perfil, isso é o básico que o líder precisa saber. E normalmente, depois de 10 anos liderando, aí que o cara vai entender, tem perfis, né, a gente tem que avaliar isso aí, não, isso era a primeira coisa que você devia fazer. Então, para mim, ela é um pouco mais amplo isso, porque você imagina uma coisa, como as pessoas, elas formam o pensamento, né, você tem lá a tua parte lá de você mesmo, das tuas experiências, do que você passa, né, no teu dia a dia e também experiências profissionais. Você tem o que você trouxe de bagagem da tua família, né, como você foi educado, o que eram valores, princípios lá dentro da tua família, e depois você levou um choque social porque a sociedade começou a te mostrar várias outras coisas que você não estava acostumado. Então, como você constrói, baseado em todas essas experiências, é o que a gente chama de idiosincrasia, né? Como que eu formo o pensamento, né? E como que a partir daí eu tenho atitudes, né? Eu tomo minhas decisões e ajo conforme esse contexto. Então você veja bem, o líder, ele precisa ter uma amplitude de conhecimento disso. Quando você consegue interpretar, porque tem vários padrões, né? Quando você consegue interpretar padrões de idiosincrasia das pessoas, você começa a identificar alguns leques de informação de como a pessoa constrói o pensamento, e você consegue entrar naquela vertente dando uma amplitude na visão da pessoa. Então, às Uhum. vezes você conversa com alguém, a pessoa fala assim, nossa, eu nunca pensei dessa maneira. Como é que você sabe, né? Como é que você adivinhou isso? Agora, você, na realidade, você está preparado como líder para entender como ela constrói esse pensamento e ver as possibilidades que ela não está vendo. E nesse momento você entra com alguma coisa nova, que ela não está dentro daquela caixinha dela, e ela diz, nossa, amplia, né? Nossa, isso aqui eu nunca tinha pensado. E às vezes abre várias ideias e a pessoa toma uma direção completamente diferente. Então, Uhum. você vê, a gente está falando isso, e eu estou comentando isso aqui porque eu acho assim, o legado de um líder, assim, só para a gente começar, deveria ser transformar as pessoas
mesmo depois que eles já não estiverem presentes. Quando eu falo com alguém, eu preciso ter essa diferença de quando ela sai de uma conversa com um líder, que ela tenha coisas a pensar que ela não pensou anteriormente. Então, acho que aqui a ideia desse arte liderar, que eu acho fantástica, é se ao final dessa conversa, assim, uma única pessoa que está assistindo, né, sair daqui pensando de uma forma diferente, né, e acreditando um pouco mais na própria capacidade de fazer diferença, eu já vou considerar que valeu ainda mais a pena, né, estar aqui tendo esse bate-papo com você hoje, Flávia. Mas você pode ter certeza que as pessoas que vêm para cá ou que assistem depois da live sempre ficam com a pulga atrás da orelha, com alguma coisa para pensar, alguma coisa para refletir. E é legal a gente também trazer isso para o mundo do empreendedor, porque a gente fala líder, nós estamos falando aqui dando um enfoque de liderança dentro de empresa, liderar equipes e tudo mais. Mas o cara que empreende hoje, por mais que ele tenha uma empresa pequena, com um funcionário, ou só o eu empreendedor, né, que é o polvo que a gente chama, né, que faz tudo e mais uma coisa dentro da empresa dele, esse cara ele também tem que ter esse preparo. Então, aproveita que tá só você por enquanto e já vai treinando, já pega essas dicas aqui do Elcio e já vai olhando, porque quando chegam para mim na mentoria, os caras eles têm zero de mentalidade. E querem dar murro em ponta de faca como se um milagre fosse acontecer, só porque eles estão bravos e nervosos e irritados e achando que é assim que funciona. E daí começa, meu Deus, mas nada dá certo, ou a estratégia não funciona, ou esse caminho não tá legal. Só que não tem mentalidade treinada, não tem resistência, não consegue ter esse trabalho com as outras pessoas, porque não tem funcionário, mas tem prestador de serviço para ele. Não é nenhum empresário, nenhum empreendedor, ele é isolado. Ele sempre está com pessoas. Então, se você não sabe lidar com pessoas, criaturinha de Deus, como é que você vai fazer? É muito importante esse ponto também. Às vezes a gente acha que liderança só porque eu estou na frente aqui de uma equipe, e quando você está se preparando para ter a sua própria equipe, isso também vale. E mentalidade é o assim, ó. Se tu vai vender qualquer processo de mentoria falando de mentalidade, os caras assim, ó, correm léguas. É a última coisa que eles querem olhar é para isso. E mal Exatamente. sabem eles da importância desse ponto, né, Elcio? Não, é importantíssimo, né? E hoje eu vejo assim programas de mentorias que estão muito avançados nesse sentido, né? Principalmente esse dessa vertente de trabalhar a mentalidade, né? Hoje em dia é preciso, as coisas são muito rápidas, né? Se você precisa aprender a se adequar muito rapidamente para conseguir seguir o mínimo, né? Porque é tanta coisa que ele é uma avalanche, né? Você não consegue acompanhar. Eu não consigo, pelo menos, né? Não, mas não tem como, não tem como, né? A nossa inteligência, a nossa carcaça humana, ela tem as suas limitações, não tem muito o que a gente fazer. Dá para ser muito bom com ela, mas a gente ainda não consegue usar tudo que ela oferece, né? Exatamente. Elcio, tem uma perguntinha aqui da Silvia. E ela está perguntando quando que caiu a ficha sobre modelagem das empresas, da teoria para a prática, que também vem já de encontro com aquele tópico que eu ia te perguntar, que é estratégia ou execução. Ótimo. Silvio, obrigado pela pergunta, obrigado por participar da live aqui com a gente. Você veja, essa modelagem que ela citou, ele existe há muitos anos, se for pensar, né? Você veja, se a gente for pensar lá em times de alta performance, é uma coisa que vem cada vez mais, está cada vez mais atual, né? Agora é uma necessidade, já não é mais algo que você estudava. Esse negócio é de 1965 lá. Você imagina? Foi antes de eu nascer, né? 10 anos antes de eu nascer. E lembra, começou lá com como é que era o nome? Era aquele esquema de forming, norming, form, storming, norming, performing, né? Esse aí, 1965 com o Tuckman. Eu até chamo ele, eu chamo que é o método do Batman, não sei se você sabia disso. Sim. O nome do, o nome do cara é Bruce Wayne, né? É Bruce Wayne Tuckman. Eu falo, isso aqui é um negócio do Essas e o pior piadinhas acadêmicas, Elsa, a gente nunca fica sem elas. é verdade. E o pior de tudo é que a parceira dele, depois que atualizou em 77, é a Mary Ann. Eu falei, Ó, meu Deus, não o falha. Marvel que falava disso lá atrás, né? Então você veja, os times de alta performance, eles eram lá atrás, né? Então a modelagem já começou a ser feita lá atrás, mas uma coisa que eu percebi é que todos os métodos que aconteceram lá atrás, eles levaram 30 anos, pelo menos, para conseguir ter o seu espaço.
Você veja, hoje a gente trabalha com transformação digital, metodologias ágeis, daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre isso, mas a metodologia ágil, a base dela é de times de alta performance, que começou lá em 65, né? Então, você veja, quando você me convidou, né, para falar de liderança, eu comecei a pensar, você perguntou sobre estratégia de execução, né? O que um líder extraordinário se diferencia de um líder comum, né? Eu cheguei Ô, Elcio, só vou te dar assim uma vírgula, porque o Márcio perguntou justamente isso, tá? O Márcio está aqui com a gente, ele perguntou, fazer uma perguntinha para o Elcio. Quais as características principais de um líder em um time de alta performance? Já calha bem aí com você. Legal, legal. Então eu vou discorrer rapidamente aqui, já respondo a da Silvia e a do Márcio também. Obrigado, Márcio, pela pergunta, né? Então, uma conclusão que eu cheguei é que o maior problema é que nós aprendemos liderança de maneira possível, né, lá na minha época, dentro desse contexto de época, né? Eu fui treinado, por exemplo, e as pessoas da minha geração, a ser um solucionador de problemas, né? O líder, ele precisa saber tudo, precisa comandar tudo, precisa entrar na hora que para apagar o fogo, tal, né? E durante muito tempo eles ensinaram que um bom líder é aquele que faz as pessoas trabalharem mais, né? Que ele cobra mais, né? E controla mais, sempre foi muito controlador, né? Até agora, né? E que acompanha mais de perto, que a gente chama de micromanagement, né? E hoje eu acredito completamente ao contrário, né? Imagina, eu fui preparado para isso, quando chegou na minha vez mudou, né? Não, agora você não comanda mais, agora os líderes são autônomos. Bem na minha vez, né? Quando eu cheguei para mandar, os caras tiraram a minha autonomia. Mas tudo bem. Agora que eu queria dar assim uns petelecos nesse povo, não vai dar. Agora eu comandar tudo, agora eu não comando nada, né? Impressionante. Mas para mim liderar, né? Assim, num contexto geral, né, isso vem de encontro com a modelagem, com o time de alta performance, e uma coisa que demorou para cair a ficha para mim é que menos esforço precisa gerar mais resultado. Então, você veja, antigamente você trabalhava 10, 12, 15 horas, né, para gerar resultado, e os departamentos ficavam competindo entre si para quem trabalhava mais, tal, e gerava mais resultado, e daí recebia o prêmio no final do ano. E agora eu penso completamente ao contrário, né? Como que eu consigo fazer com que, com muito menos esforço, eu consiga produzir cada vez mais? E isso vem de encontro com a IA, né? Com as tecnologias que a gente está vendo hoje, né? Utilizar ela para fazer essa aceleração, né? Isso vem de encontro com tudo, né? Não só com a IA, que acelera o trabalho e que possibilita essa otimização, né? Tanto de tempo quanto de recurso. Mas ao longo do tempo, imagina, não só a IA, o acesso facilitado à internet, as pessoas tendo mais conhecimento sobre tudo. Isso faz com que realmente o enfoque saia daquele regime opressor, se é que eu posso Isso. chamar assim, esse regime opressor que era a liderança, para tornar algo realmente mais efetivo e mais leve. Porque, na minha opinião, na minha humilde opinião, se o líder tem que pressionar, está errado. Ele não está liderando criança, gente, ele está liderando adultos. Se ele tem que pressionar, se ele tem que monitorar 24 horas por dia, se ele tem que estar ali naquela pressão, alguma coisa está errada. Ou a equipe está mal treinada, ou não tem recurso suficiente, ou o líder não está preparado, alguma coisa ali está faltando e não está dando certo. Porque é bem isso que você traz, né? Hoje a gente fala dessa liderança mais leve, porque tem ferramenta para isso. Hoje dá para monitorar de outras formas, hoje dá para agilizar de outras formas. Então, por que a gente vai deixar o povo doido? A troco de quê? Que coisa interessante, né? Isso aí que você está falando, quando eu falei lá, produzir, com menos esforço, produzir mais, né? Tem um senhor lá que já morreu, o nome dele é Domênico de Masi, né? Que ele falava do ócio produtivo. Ele dizia que para você ter uma equipe de alta performance, você precisa ter um tempo sem fazer nada. E vai completamente em contrapartida ao que as empresas, eles querem que você cada minuto produza, né? Só que tá aí o grande lance, até em relação a essa modelagem que a Silva falou, né? Você veja como é uma mudança de mentalidade, né? Porque se você tem um tempo se você consegue produzir mais com menos esforço, você acaba gerando um tempo ocioso durante o trabalho. Esse tempo ocioso ele pode ser utilizado para você realmente conseguir colocar as ideias em prática, né? Fazer os testes, ter as experiências. E isso a gente não tem nas empresas, né? Se você conseguisse separar 2 ou 3 horas lá, 2, 3 dias por semana, para conseguir juntar a equipe, né? E transformar isso em algo palatável, você conseguiria ter um retorno muito maior para as empresas.
Veja só, utilizando lá as metodologias ágeis, transformação digital hoje em dia, você acaba tendo dentro das cerimônias esse tipo de coisa. E as pessoas, as empresas, às vezes, colocam lá o Shark Tank, né, ou algo similar, que você reúne, as pessoas fazem com que elas gerem ideias, depois teorizam e votam pelas melhores ideias, e sai cada coisa extraordinária, né? Sim, os brainstorms da vida. É, exatamente, né? Porque se você for pensar bem, né, o esforço não é o objetivo, né? O resultado é. Claro. Não é, não é com mais esforço, que o meu objetivo é ter com mais esforço fazer algo. Não, o resultado, eu quero ter um melhor resultado. E nem sempre é preciso ter um esforço assim, hercúleo, né, para fazer isso. Mas Esse você é um veja, ponto bom que você tocou, Elcio. é, Você tocou num ponto pode muito falar. bom aqui. Porque as empresas têm uma resistência, muitas vezes, por ego, que vem Assim, do próprio líder, que quando a equipe arranja formas de fazer diferente do que está sendo proposto, mais efetivo, com menos esforço, alcançando às vezes até mais resultado, e ser barrado por problemas do ego de líder ou do próprio dono, muitas vezes. Não sei se você já se deparou com isso, provavelmente já deve ter passado por algo do gênero, mas eu já vi isso acontecer dentro de organização. eu vejo mais regularmente do que eu gostaria. É um negócio impressionante. E isso que você falou, a gente muda completamente como é que a gente enxerga a organização, né? Porque a maturidade dos líderes, nesse caso, é imprescindível, né? A eliminação do ego, né? Nessas metodologias mais modernas, a gente chama de líder servidor, né? Você serve ao time, né? Faz com que ele aumente a capacidade de forma que tenha autonomia e você só entra em algum processo de algo escalado, né? Ou para resolver algum problema mais grave. Mas você vê, durante anos a gente acreditou nisso, né, que, pelo menos a minha geração, né, que as boas estratégias, elas geravam bons resultados e a gente sabe que não é verdade, né? As boas estratégias, elas geram apresentações bonitas. Isso eu acho maravilhoso, né? A gente brinca assim que quando você se torna um líder, né, você tem que esquecer tudo que você aprendeu até hoje e tem que aprender a fazer PowerPoint, né? E isso que leva ideias para frente. Você com uma apresentação maravilhosa, você é aprovado em qualquer banca lá da organização para passar para frente, né? E a maioria que é aprovada, ou né, parte delas, não vai para frente porque não é uma ideia que geralmente vai gerar algum resultado, ou que as pessoas não estão engajadas, né? Sim, Porque você veja, a, as pessoas têm que ter um propósito, né, de se engajar em algo para conseguir fazer. A gente depende dos outros para fazer as coisas. Então, se a equipe, as pessoas não acreditam, o negócio ele é aprovado lá e depois não vai para frente, né? E exato. uma coisa que eu gosto de dizer, só para de repente encerrar esse assunto, Flávio, que a estratégia nunca falha na reunião do conselho, né? A estratégia ela falha na segunda-feira, quando as pessoas voltam da reunião estratégica e continuam fazendo as mesmas coisas, né? E não mudam absolutamente nada. Exato. Então é aí que a gente percebe que o problema nunca foi a estratégia e sempre foi a execução, né? Com Se não certeza. houver a conexão entre a estratégia e a execução, o negócio não anda para frente, né? Não vai, né? Você precisa ter uma conexão entre a estratégia e a execução para que isso aconteça. E todas essas coisas que você falou como exemplo, Flávia, é o que responde à modelagem que a Silvia falou, que quando a gente começa a perceber isso, que você participa de uma semana inteira de planejamento estratégico e na segunda você continua fazendo a mesma coisa, quer dizer que é o momento de mudar, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só me vem aquele robô que eu postei agora há pouco nos stories, ele revoltado, querendo quebrar tudo. Na verdade, Ai. Então a gente encerra esse tópico. Silvia, respondida a sua questão, o Márcio também estava aí, eu acho que ele conseguiu entender. Se ficou com alguma dúvida, pode perguntar aqui. E a sequência da nossa conversa aqui, ela já encaixa, que é justamente o poder do pensamento sistêmico dentro da organização, que vem do líder, né? Que vem uhum, literalmente do líder, toda essa construção. O que você pode compartilhar com nós aqui sobre tudo isso? Você veja que legal essa sequência, né? Porque você falando de mentalidade, né? A gente conversando sobre isso, e ego, né? Eliminação do ego, líder servidor, isso aí ele evolui para o pensamento sistêmico, né? Uhum.
E existe digamos assim, um fenômeno que eu observo, né, praticamente em todas as empresas, e eu vou tentar te dar um exemplo prático, assim, né? Imagine várias pessoas, né, 20 pessoas, por exemplo, empurrando um caminhão lá que está atolado, né? Todas elas estão comprometidas, né? Elas querem ajudar, assim, elas fazem muita força, né, para que a coisa aconteça. Mas se você for ver bem, cada um empurra para um lado diferente. É, Então, quanto mais força você faz, menos o caminhão anda, né? é. E esse, para mim, é um retrato do que acontece com muitas organizações. Por exemplo, você não vê falta de talento, você não vê falta de dedicação, você não vê falta de esforço, nem de direção, né? E existe uma frase que eu gosto muito que resume isso, que é movimento não é progresso. E isso é interessante, né? As pessoas aceleram, querem fazer as coisas e dar um movimento violento para tudo, mas o movimento ele não é progresso, né? Com certeza. Uma, uma organização ela pode estar extremamente ocupada e mesmo assim completamente perdida, né? É. Isso Você é, acredita que eu para fiz um mim, conteúdo pro Instagram ontem mesmo falando sobre isso? é mesmo, eu vi o Sabe aquele né? vídeo do carregador de caixa? Tem um vídeo que tá uma equipe, são dois ou Ah, três sim. trabalhadores carregando caixa de um lado pro outro e tem o outro cara no fundo só fazendo assim. Ele não pegou Ah, caixa nenhuma, ele tá só assim. eu já vi É o esse vídeo. famoso carregador de caixa. Tá ali Ele fica fazendo andando. o movimento não tá rendendo nada. É só sobre isso. Eu lembro desse vídeo, esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom e exemplifica muito bem isso que você está trazendo para nós. E é uma coisa que eu falo para muita gente que está aqui na live e que já passou por algum procedimento aqui, alguma mentoria, alguma consultoria comigo, é justamente esse ponto. Adianta você ficar igual maluco, fazendo, 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 só que tudo que você está fazendo não está te levando para o resultado, não está te direcionando para aquilo que é o objetivo. Uhum, uhum, uhum. Você veja, e de novo, né? Tudo isso que a gente está falando, se for pensar, o trabalho do líder mudou, né? Então, se for pensar, você falou lá na Revolução Industrial, né? Então, o líder ele administrava pessoas na Revolução Industrial, né? Aquela sequência, tem que fazer isso, tal, tal, tal. Ele Hoje, a meu administrava ver, tarefas, né? Não era é, bem pessoas, né? Porque é, o Charlie é uma Chaplin coisa mostrou isso quadradinha, muito né? bem para nós no tempos modernos. É, isso, exatamente. Então, e hoje, a meu ver, o líder ele administra interdependências, né? Olha a diferença disso, né? O marketing depende da operação, a tecnologia depende do financeiro, né? O financeiro depende do comercial. E o cliente influencia todo mundo, o fornecedor influencia todo mundo. Se ele não fornecer, o negócio para, né? Então, de uma certa forma, está tudo conectado, né? Tá. E se você for ver, assim, curiosamente, né? Quanto mais a empresa ela cresce, né? Mais difícil vai ficando, ela vai se tornando um dinossauro, né? E Um existe Godzilla, né? Um dinossauro é pequeno, um Godzilla. isso você vê nas empresas grandes, né? Então existe um movimento assim que me chama muita atenção na vida das empresas. Elas crescem, elas contratam mais pessoas, elas faturam mais, elas ganham mercado, né? Esse tipo de coisa. E daí de repente elas começam a perder velocidade, né? E o negócio vai ficando mais burocrático, e tal, né? Mas isso eu te É tipo, respondo por quê. isso manda bala. E isso eu te respondo bem por quê. Senhores que estão aqui me ouvindo, quando vocês montam a empresinha de vocês, que vocês começam, não tem nem CNPJ, que vocês falam assim, vou vendo que vai dar isso aqui, tá um negocinho. Esse negocinho dá certo. Você não estrutura a base, você não pensa nos processos iniciais, você não faz essa construção, você não trabalha a sua mentalidade, você só vai na loucura. Aí quando ela virou um Godzilla Baby, aí tem que perder velocidade, porque você tem que voltar para corrigir coisas. Você tem que voltar lá para o princípio de muita coisa. Você tem que rever. Aí você não sabe muito bem como é que faz com a questão da contratação, porque você também não trabalhou mentalidade, não trabalhou o que precisava ser Uhum, trabalhado. Aí você não sabe o que faz com a contratação, aí você não sabe o que faz com o financeiro, porque você tem uma certa resistência ali a algumas coisas de implementação de tecnologia para facilitar a sua vida. Aí você tem que delegar, aí às vezes delegar é um problema. Então, uhum. são muitas coisinhas, Elcio, que se me corrija se eu estiver errada, que estão lá na Imagina. base. E as empresas crescem. E daí elas viram a monstruosidade que é. E daí, vou te dar um exemplo clássico. Pouco tempo atrás, fiz reunião com uma empresa, a empresa já estava querendo abrir a terceira filial, uma zona, uma loucura dentro da empresa. Os funcionários tudo entrando em burnout.
qual que era o problema do cara? Eu nunca nem sequer tinha feito um desenho de processos para entender onde começa o A, onde termina o B. Tava todo mundo enlouquecido, cada um faz do jeito que quer. É o famoso entra e se aguentar, fica. Porque é uma loucura. E daí você vai ver, o cara tá indo para uma terceira filial, tá indo para a terceira filial com esse problema. O que vai acontecer é que ele vai ter que paralisar uma hora ou vai ter que reduzir a velocidade do crescimento para poder corrigir um monte de falhas. Um monte de coisas. E quanto maior for, se você tiver menos estrutura ou tiver menos, tiver olhado menos para isso, mais lento vai ficar a tua operação. Ou estou errado? Não, não, eu concordo plenamente. Pode Você deu discordar de mim sequência... também, tá, Elcio? Porque às vezes eu tenho Não, eu umas ideias meio discordo, loucas. eu discordo. Quando for o caso, eu discordo. Mas o que você está falando é o que acontece. Mas você veja, muita gente acha que isso acontece por falta de competência, né? E na realidade não, você está deixando bem claro que não, você vai fazendo as coisas, né? E depois chega um momento que o retrabalho ele é maior do que você já fez até lá, né? Então, eu não acredito que seja por falta de competência, né? Porque a complexidade cresce mais rápido, né, do que a capacidade da empresa de coordenar lá as pessoas, né? A tomada de decisão, né, que é importantíssima. Chega uma hora que você não consegue mais controlar isso. As prioridades, né? Tudo começa a ser prioridade. Aí você não consegue organizar nem orquestrar isso de uma forma coerente. Então, você vê, essa foi uma das questões que mudou a minha visão completamente sobre liderança, né? Eu percebi que o maior problema das empresas não é a falta de inteligência. Olha que interessante isso aqui. O maior problema das empresas não é a falta de inteligência, é o excesso de inteligência desconectada. Porque você veja, tem pessoas inteligentíssimas, né, diretores, gerentes, as equipes, né, são inteligentíssimas, né? Só que cada departamento ele tenta melhorar continuamente, mas ninguém melhora o sistema inteiro. Lembra, a gente estava falando de pensamento sistêmico, né? Isso gera uma armadilha perigosa, né? Porque a gente comemora quando uma área melhora, né? Os indicadores, os KPIs da vida, os OKRs da vida e tal. Mas será que ela melhorou a empresa, né? É que nem você construir uma rodovia, né? Você constrói uma rodovia, daí 1 quilômetro da rodovia você constrói tipo uma pista de Fórmula 1. Só que isso não diminuiu, não eliminou o engarrafamento. Sim. Toda a rodovia, ela entrava, mas aquela partezinha, ela até que tem essa um... integração, Elcio, ela não está muito voltada para as pessoas de gestão, pessoas com conhecimento na área de gestão, porque cada setor desenvolve o melhor possível dentro daquilo que eles conhecem, né? Dentro da expertise deles. E não quer dizer que gerir esse grande complexo seja a expertise daquele determinado setor. Então, sempre vai ter que ter alguém, que pode ser um CEO, pode ser um diretor de operações, que é direcionado para fazer essa integração. Porque está muito na mão desses caras, né? Sim, sim. E aí tem uma coisa legal que eu já... Você vê, eu vou fazer uma construção aqui, daí eu já vou chegar exatamente nesse ponto aí, que é na parte de upper level management, né? Então você veja, o que a gente está falando e eu concordo plenamente com você sobre isso, é que uma parte, melhorar uma parte pode piorar o todo, né? Isso que é o pensamento sistêmico, né? Então você veja, vou dar um exemplo prático, assim, né? Você imagina uma organização, tem vários departamentos, e daí, desde a ideia até a entrega para o cliente, você leva 10 semanas nessa organização. Sim. Só que, você veja, a gente vive num mundo que os departamentos, eles competem entre si, né? Cada um quer ganhar o prêmio no final do ano, quer parecer melhor que tal, aquele negócio de ego que você falou, e os gerentes, né? Como você falou bem, eles recebem uma visão e aí eles adequam aquela visão não ao sistema da organização, eles adequam a visão ao seu próprio departamento para ele ser melhor que os demais. Então, o que Vira uma briga de acontece? interesse dentro da empresa. Isso é uma competição canibal, né, se for pensar, porque, veja, olha que interessante, você veja, nesse ciclo, nesse exemplo prático, né, 10 semanas da ideia até a entrega. Aí um dos departamentos usou lá a IA, a tecnologia, e ele aumentou a capacidade dele em 3 vezes. Isso melhorou a capacidade da empresa, da organização, porque você veja, agora ele entrega tão rápido que ele tem que ficar esperando alguém O outro passar o setor que trabalho, está lá remando. passar o trabalho para ele, porque não vem o trabalho, ele entregou muito rápido, tem aquele déficit de tempo que não mudou lá o lead time, né? E aí, quando ele recebe aquele trabalho, mesmo que seja um volume maior, como ele entrega 3 vezes mais, ele resolve aquilo e entrega 3 vezes mais para o próximo departamento, que também não está preparado para receber 3 vezes mais do que ele recebia.
Então, quando você vai avaliar no final, agora, ao invés de 10 semanas, está levando 14, por causa de uma melhoria. Você veja isso. Sim. Impactou imediatamente o cliente. Por quê? Porque, né, você não pensou sistemicamente. Então, aí é que eu começo a pensar, né, que eu entendi, digamos assim, a diferença de um gestor para um líder. Olha só que interessante isso, porque o gestor, ele pergunta como que eu faço a minha área produzir mais? E o líder, ele pergunta como que a minha área ajuda a empresa inteira a produzir melhor. Com certeza. Isso é um pensamento sistêmico. Parece apenas uma mudança de pergunta, né? Mas ela muda completamente a forma de decidir, de Não, o priorizar, né? Isso cenário todo. leva. É, isso, daí chegando onde você estava falando, Flávia, isso normalmente assusta muita gente, né? Porque tem uma palavra que a gente fala que todo mundo sai correndo, que é governança, né? A governança, erroneamente, né, ela é tida hoje como uma burocratização da empresa. Sempre que eu falo isso, alguém faz uma cara meio de preocupação, assim. Mas a gente confunde governança com burocracia, né? Burocracia e governança não são a mesma coisa. A burocracia atrasa, a governança acelera. E elas acham que essas duas palavras são sinônimos. Porque uma boa governança, ela elimina dúvidas, ela define responsabilidades, ela facilita decisões, ela cria clareza. E ela não existe para controlar as pessoas, né? Ela existe para dar velocidade na organização. E isso é estritamente uma responsabilidade dos líderes, Claro. que é o que você estava falando. É nessa camada de leadership que você constrói a governança para que a sua conexão com a operação flua de uma maneira que aquilo gere resultados, né? Sim. E a governança ela é bem, a meu ver, assim, né? Posso estar enganado, mas na maioria das empresas ela é bem falha. Ela tem Em esse todas, estigma, né? quase. É em todas. E por ego, o principal problema está justamente ali. Eu já tive à frente de um projeto onde tive que coordenar exatamente esse ponto com os líderes, né? Que é você olhar, perceber como é que está rodando o processo, implementar melhorias, tomar esse cuidado para a melhoria não se tornar um grande de um BO. E a resistência maior está neles mesmos. Sim. Nos próprios líderes, de um setor para o outro, e daí o dono da empresa, nessa hora, ele já está olhando para você e falando assim: pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não dou conta dessa treta. Eu nem sei como é que eu vou fazer isso, porque nessa hora os cabeças maiores acabam dando espaço, né? Ah, não, te contratei como líder, então você vai lá e faça o seu trabalho, meu querido. Você não disse que sabia? Agora vamos embora. E daí a coisa vai correndo solto, né? E quando você fala na maioria das empresas, eu acho que são em todas, ou quase todas, literalmente. E quanto maior a empresa, maior o problema. É o famoso É, Godzilla mesmo. Você está aí porque com isso. empresas gigantescas, você pode contar casos e casos aqui para nós. Né? Uhum. Porque você veja, até o método de meritocracia, né? Você coloca os líderes para competir entre eles, então necessariamente você acaba causando uma competitividade às vezes desnecessária, né? Eu sempre penso assim, claro, é muito difícil mudar isso, principalmente em multinacionais, mas eu sempre penso em modelos de avaliação que, de uma certa forma, são feitos com grupos de pessoas, grupos de equipes, e, e também os líderes lá, essa avaliação 360 graus já ajuda, digamos assim, né, com os Sim, líderes, mas se você conseguisse implementar, digamos assim, um sistema de meritocracia que os líderes em conjunto pudessem ter maiores prêmios do que o líder sozinho, isso talvez resolveria parcialmente o problema, porque daí um começa a pensar, por exemplo, se você fizer o teu trabalho de uma maneira extraordinária, você está num nível aqui de avaliação. Agora, se você conseguir engajar líderes de outras organizações em conjunto, você trazer um resultado melhor para a empresa, aí o teu nível, né, de bonificação, de premiação seria maior. Então, talvez alguma coisa do gênero ajudasse, assim, nesse sentido, né? com certeza. Elcio, tem uma pergunta aqui da Zoraia, tá? E ela pergunta: Uhum. como ser líder dessa categoria quando você é empreendedor? Investe no seu propósito. Ser líder de si mesmo na sua empresa? Na realidade, a gente entra numa coisa mais profunda, né, que eu já chamo de autoconhecimento, né, porque o líder é uma pessoa, né, o empresário é uma pessoa, né,
Então, eu acho que a avaliação, né, interior, assim, do que você pode produzir, de como você produz, de como você se relaciona com as pessoas, como é que você se relaciona com o seu negócio e quais são as suas aspirações, né, que na realidade no fim das contas é o propósito, né. Eu escrevi um dos e-books meus é o propósito, né. Propósito em ação, ele chama, que justamente é como ensina, não ensina, né, mas como ele dá algumas diretrizes, assim, do que você pode pensar em relação a como definir o seu propósito como pessoa e o seu propósito como um executivo. E o propósito é assim, as pessoas trabalham para a filantropia porque tem um propósito, e elas trabalham horas por dia de graça. O ser humano ele foi feito para trabalhar com propósito. Se você consegue definir o propósito da tua vida e espelha isso para o que você faz para o teu trabalho, é, o dinheiro ele vira consequência, né? O resultado, o sucesso ele vira consequência. Então, é uma coisa que até familiarmente, assim, eu conversava lá atrás com a minha mãe, era um negócio assim, tipo assim, veja, não espere nada de ninguém e espere tudo de você. Como é que você constrói? Precisa saber onde que você está indo. Para isso, você precisa saber qual que é o propósito da tua vida. O que você faz é o que você gosta, é legal, ele dá resultado, ele traz lá para frente, O que que né, ele resolve, né? alguma, o que que ele resolve, ele traz alguma retorno financeiro, né? É, vá moldando isso de acordo com o teu propósito, porque você veja, quando você consegue setar isso de uma maneira concreta para você, alinhado com quem você é, que esse é o mais difícil, né? E a gente encarar quem a gente é exatamente, sem filtros, né? Sem barganha, sem deixar para lá o que está errado e começar a encarar e resolver as nossas questões, a gente define o propósito e isso, por si só, já é um motivador. Você nunca para quando você trabalha no teu propósito. É, Tem uma coisa que eu acho bem legal, Flávia, se você me permitir, com que é a certeza. parte neurolinguística da coisa. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. É, a neurolinguística, ela traz, assim, digamos, um foco, normalmente, né, a PNL e tal, em você repetir as palavras, tal, para você conseguir chegar num, num objetivo lá. Mas eu vejo a neurolinguística como algo muito maior. A neurolinguística, ela não é só as palavras e os comandos que você faz para se policiar, né, ou Se criar auto-amar, hábitos. né? É, a neurolinguística, para mim, ela é uma rede neural, né? É. Você já imagina uma coisa, se você imaginar agora, assim, uma rede neural, né? Várias bolinhas conectadas, né? Quando você está montando o teu propósito, ele não é um propósito específico, né? Você coloca lá as áreas da tua vida, né? Você tem lá você, a sua família, o trabalho, né? Parentes e amigos, você tem a sua carreira, então cada um você coloca numa bolinha, né? Vamos imaginar isso, cada um você coloca numa bolinha. E aí o que acontece? Conforto, né? O que eu quero lá para mim, né? Então, você imagina, se você quer ter conforto, você precisa ter uma remuneração maior, né? Para você ter uma remuneração maior, que está na casinha lá financeira, você tem que ter um conhecimento maior. Esse conhecimento maior está dentro da casinha lá de planejamento de carreira ou de parte acadêmica, né? Ah, se eu quero dar mais conforto para minha família, eu tenho que ter um conhecimento maior para ter uma rentabilidade maior, né? E quando você pensa assim em rede neural, cada vez que você está fazendo alguma coisa, você percebe que, não, eu estou aqui na casinha aqui do planejamento de carreira, então estou estudando e estou investindo em certas coisas que vão aumentar meu conhecimento. Agora eu estou aqui dentro da casinha de carreira, que eu estou buscando uma nova oportunidade com o conhecimento que eu adquiri, estou querendo ganhar, né? Agora eu estou aqui, eu não estou fazendo curso, eu nem estou me preparando melhor na minha carreira, porque eu preciso cuidar da minha família aqui. Preciso dar um tempo que, né? Agora eu estou na parte acadêmica, então eu estou cuidando da minha família e estou estudando, que isso vai me trazer algo, né, do planejamento de carreira maior, ou um retorno financeiro maior. Quando você começa a pensar assim, nessa rede, você nunca está parado, porque tudo que você está fazendo, cada item, cada momento da sua vida, você está conectado com uma partezinha dessa rede neural que está interligado com o seu propósito de vida, que ele é integral, ele também é Com certeza. sistêmico, Com não é certeza. verdade? Isso é interessante porque as pessoas muitas vezes não encontram ou pensam que não encontram o seu propósito porque não enxergam dessa forma sistêmica. Tudo no Uhum. mundo, tudo que você for pensar na sua vida é sistêmico. Não existe uma coisa isolada, não existe um resultado isolado, né? Então,
Tem pessoas que chegam às vezes e falam assim, eu nunca descobri o meu propósito, mas você também nunca olhou ele com a amplitude que deveria ser, porque o teu propósito não Uhum. tem só um ponto, não é só profissional, não é só pessoal, é tudo. Então, vai trabalhando, conquista de um lado, faz uma coisa aqui para você poder alcançar outro resultado ali, né? Então, se as pessoas enxergam isso como você está falando, com esse movimento, é fantástico, porque não desmotiva nunca. Não, é um motivador intrínseco, né? O tempo inteiro se retroalimenta. Porque, por exemplo, as pessoas dizem, eu preciso, sei lá, perder peso. Aí você coloca em escrita, né? Eu vou para academia 3 vezes por semana, vou fazer isso, vou fazer dieta. Só que o cérebro ele não entende, assim, sequencialmente, né? O cérebro é uma rede neural, por isso que a gente chama de neurônios, né? Mas Exato. o cérebro entende em rede neural. Para você ter um propósito que ele abrange várias casinhas, ele começa a interconectar todas elas. E você sempre tem uma motivação. E você não tem desmotivação, porque você sabe que naquele momento que você está fazendo aquele pedacinho, alguns outros estão em stand-by, porque é preciso fazer aquilo agora. Né? Exato. Então não é que eu estou parado, não estou fazendo nada. Não, eu estou fazendo algo que está compondo esse sistema. Né? Exato. Nossa, fantástico, Elson. É exatamente isso. Mas também é bom lembrar que a nossa mente é safada, né? Nossa mente é uma baita de uma danada, que ela gosta de nos privar de coisas novas. Então, toda vez que você vai fazer algo novo, ela fala assim: opa, não conheço esse troço aqui, vem pra cá. Vou pra academia. Se for uma atividade nova pra você, a preguiça vai bater, a dor no corpo vai bater, vai acontecer de tudo. Vou montar uma empresa. Vou? Então vamos para começar a dar preguiça. Primeiro resultado apareceu, vai dar aquele boom, né? Aquele ânimo, aquela Uhum. alegria. Daqui a pouco a cabeça já vai começar a encher de caraminhola. E a pessoa já vai começar a falar, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Isso não vai dar certo. E já começa o teu cérebro tentar te botar de volta. E quando você enxerga isso como um todo, você inclusive encontra formas de driblar esse Ah, mecanismo de defesa da nossa própria cabeça. com certeza. Isso é muito interessante, muito, muito É, interessante. legal, Então, né? doutor Elcio, dando continuidade aqui ao nosso papo, que tá incrível, gente, vocês aqui, ó, são demais, estão interagindo pra caramba. Eu acho que esse foi o melhor papo da firma que a gente já teve até hoje, assim, ó. Disparado. Disparado, um monte de gente entrando, perguntando, interagindo, viu, Elcio? Você aqui, ó, estrela, iluminou o papo da Imagina. firma. Obrigado pro pessoal que está interagindo. E você, aqui tem mais um tópicozinho, que eu acho que a gente já falou sobre ele, que é a liderança que cria líderes, né, de verdade. Uhum, Quer completar com mais alguma coisa aqui para nós, Elcio? Até porque eu sei que você tem um curso voltado para isso. uhum. Conta Para para nós desenvolvimento aí. executivo. Isso, para desenvolvimento executivo, né? Então, na realidade, esse, esse conceito de líder-herói, né? A gente cresceu admirando esses líderes que resolviam tudo sozinho, pelo menos na minha geração, né? Mas ele tem um problema sério, a gente já falou disso, né? E todo herói ele cria dependência, né? Então, se tudo depende de uma pessoa, o sistema é frágil. Então, na minha opinião, o grande líder ele constrói um ambiente onde ninguém precisa ser herói, né? Para começar, porque o sistema Ó Deus funciona, as pessoas sabe. funcionam, né? As decisões continuam acontecendo. Então, isso acaba me levando a uma pergunta que eu considero uma das mais importantes, né? Que é a seguinte: a sua equipe ela continuaria performando se você ficasse 30 dias fora? Eu Ou fico 60 dias fora? doida com isso, Elcio. Eu fico doida. Sabe por quê? Porque eu ensino todos os meus bonitinhos que eles têm que ter uma liderança, eles têm que ter a construção de uma empresa, que se acontecer qualquer coisa num período de 20, 30 dias ou o que for, a empresa não Uhum, morre. A empresa sobrevive, porque a empresa tem processo, tem direção, tem liderança, tem tudo que precisa. Mas daí me aparece uma guruzada que confunde a cabeça desses meus pupilinhos e dos teus pupilinhos aí também, e eles falam assim, gente, não soltem o operacional. Não soltem. Mas assim, ó, centraliza tudo, agarra tudo. E eles falam assim, porque o corte fica lindo, né? O corte fica no uhum, Instagram, uhum, o corte fica bonitaço. Mas não solte para tu ver o que vai te acontecer se você precisar ficar 30 dias fora da tua empresa. Não solte mesmo. Uma coisa é agarrar o operacional é uma coisa. uhum, uhum. Se você precisar ficar 30 dias fora agarrado no operacional da tua empresa, meu filho, a tua empresa já foi com Deus. Uma coisa é isso. Outra coisa é não.
abandone a sua empresa. São coisas completamente diferentes. Eu gosto muito de trazer isso, porque existe hoje uma guruzada aí na internet que eles adoram lacrar, né? É o período da lacração. Então eles trazem, não sei se você já ouviu, até de grandes nomes, os caras falando assim, ó, ai, não solte, não solta o operacional da tua empresa, não solta, fica lá, agarrado, ó. Inclusive, se tiver que fazer planilha, vai lá e faça tu. Não delegue. Seja desse tipo, que é o herói, que é justamente a visão do herói. E nós sabemos, eu e tu, e mais uma meia dúzia de pessoas que já fizeram aulas aí com a gente, sabem muito bem que se fizer isso, tchau e benção. Não tem muito o que fazer para tua empresa. Então, esse ponto que você trouxe, Elcio, eu acho muito legal a gente estar falando sobre isso aqui. Porque realmente, se acontecer qualquer problema, você precisar se ausentar da sua empresa por 30 dias, e o problema, gente, pode ser qualquer um, pode ser saúde, pode ser família, pode ser o próprio negócio precisando expandir, você tendo que ver outras diretrizes na parte estratégica, pode ser qualquer coisa. 30 dias fora da organização, acontece o quê? Acho que esse é o verdadeiro teste, né, Flávia? Se tudo para quando o líder sai, quer dizer que ele não formou uma equipe, né? Ele formou uma dependência dele mesmo, né? É uma E creche isso do papai. É verdade. E você veja, para a gente se livrar disso, né, eu acho que o ponto fundamental é sempre, para mim, né, pelo menos, sempre voltado para o conhecimento, né? Quando um grande executivo ou uma pessoa, um grande analista, né, um grande gerente, ele deixa uma empresa, ele não leva apenas o cargo, né? Ele leva milhares, imagine, milhares de decisões que ele tomou lá em 20 anos de empresa, leva toda a experiência que ele construiu, leva aprendizado, leva modelos mentais. Você vê, a gente está falando de mentalidade. Os líderes trabalham tanto com pessoas e com solução de problemas, né, e organização e orquestração das organizações, que acaba criando modelos mentais, né? E esses modelos mentais, eles são um shortcut, eles afunilam quando alguma coisa acontece. Então, dá um problema grave lá, o líder ele tem a capacidade de acionar esses modelos mentais, identificar qual que é o melhor, ele já vai direto na resposta e diz, não, vamos procurar fazer isso, tal, isso, e dar uma orientação e o guidance porque, né, que a organização precisa naquele momento. Isso não tem preço, né? Esse é o valor de você dar a martelada lá no lugar certo, né? Então, a empresa, para mim, a meu ver, ela perde inteligência, né? Essas organizações que me fala extraordinárias, né, que são, a gente tem as ESOs agora, né, organizações exponenciais, que elas crescem 10 vezes mais, isso elas sabem disso há muito tempo já. Você veja lá, essas empresas, né, Toyota, Amazon, Nvidia, sei lá, Google, Microsoft, elas são completamente diferentes hoje, né, tem culturas diferentes, né, só que todas elas têm algo em comum, isso, que elas construíram sistemas capazes de multiplicar inteligência, né? Todos trabalham assim de forma inteligente, né? E talvez essa seja a maior mudança da liderança moderna, né? Ao invés de ser um herói, você conseguir desenvolver equipes capazes de multiplicar inteligência. Isso para mim é fascinante, né? Você até falou do curso lá, né? Quando eu desenvolvi esse curso de desenvolvimento executivo, o que eu fiz? Durante 30 anos, eu gosto muito de escrever artigos, esse tipo de coisa, né? Toda a minha experiência, quando eu estava montando a parte de times de alta performance, entendendo isso, eu criei um arcabouço de artigos, assim, que eu fui escrevendo, e pensei, vou escrever um livro. E aí eu separei em categorias, né, e fui ampliando, né, tudo que eu tinha escrito, e ao invés de escrever um livro, eu escrevi 10. Então, o que acontece? O cara é maluco, né? Então, se você for pensar, né, esse arcabouço, ele faz esse ciclo, assim, sistêmico, né? Tem a parte de estratégia de execução, tem a parte de comportamento organizacional, entra inteligência emocional, fast learning, que é o aprendizado rápido, entra organizações exponenciais, entra a revolução industrial, né, eu chamo de revolução do vapor a IA, né, que é um outro e-book. E a partir desses 10 e-books, o que eu fiz? Eu consolidei isso num curso com quatro níveis. E o primeiro nível está pronto, né? Inclusive, a senhorita está fazendo, né? Eu espero que esteja gostando. Estou assim, eu não sou a tua melhor aluna, infelizmente, mas eu vou me aplicar. Eu vou me aplicar. Algumas pessoas estão fazendo. E olha só, então você veja, todo esse contexto aí desses e-books foram construídos e consolidados nesse programa de desenvolvimento executivo, que é justamente que fala o que a gente está falando hoje, né? Como que você aumenta a capacidade, aumenta a experiência, né? Então, de novo,
aqui já está acabando o tempo, mas rapidamente, né? A evolução, basicamente, da liderança não é formar seguidores, é até estranho falar isso, né? A evolução da liderança não é formar seguidores, né? É formar pessoas capazes de pensar melhor, decidir melhor, né? E capazes de liderar outras pessoas. Aprender a aprender, né? Porque no fim, né, o legado de um líder não é medido pela quantidade de reuniões que ele participou, e-mails, né? Nem pelos projetos, né? Eu acho que daqui a 20 anos as pessoas vão lembrar de uma coisa, por exemplo, o quanto que elas cresceram porque elas tiveram a oportunidade de trabalhar com você, entende? Acho que isso para mim é um legado, né? É. Quanto que elas cresceram, quanto que elas lembram, nossa, Isso é o trabalhei que com eu ia essa te pessoa perguntar lá agora, qual atrás. que é o legado de um grande líder? Só Nossa, que que legal. eu ia te fazer, antes de eu te fazer essa pergunta, eu queria que você explicasse para nós o teu curso, o teu curso já está lançado, certo? Já está lançado lá na Hotmart, se procurar Tá pelo na meu nome, Elcio Hotmart. Então a gente Longo. vai fazer o É, seguinte: quem estiver assistindo a live, chama no direct que a gente manda o link do curso do Elcio. E daí eu vou te isso. fazer uma pergunta. Quem está aqui assistindo, Elcio, vai querer saber se esse curso é para ele. Esse curso Aham. ele é exatamente para quem? Para quem está vivendo qual momento aí na vida empresarial? Eu acho que esse curso é para todos nós, porque ele passa por desenvolvimento de pessoas e mais com foco de desenvolvimento de carreira e, de repente, um entendimento executivo. Ele Bacana. vai te levar assim a entender o propósito, entender como que as organizações funcionam, como são os bloqueios de organização, mas acho que o ideal, o legal desse curso é que eu disponibilizo frameworks, né? Eu disponibilizo 11 frameworks que eles dão a parte prática em como você fazer isso, não é só um negócio Ótimo. teórico. As aulas, elas dizem, elas explicam como a gente está explicando aqui. Olha como é que funciona isso, como é que a liderança pensa, como é que a organização se comporta. Mas, para essa etapa, tem esse framework que aplicado vai te levar do A para B. Nessa Legal. outra parte, tem outro framework que vai levar de você de B para C e vai num crescente. E esse é só o nível 1, hein? São 4 níveis. São quase É. níveis. Fora isso, o curso tem 3 e-books que eu dou, né, que vai junto com o pacote. São 4 podcasts, um por cada módulo, né? E tem também um podcast de resumo em áudio dos livros. Para quem não tem tempo de ler, né? Ah, isso é fantástico. Assiste Tá lá no o trânsito áudio. parado, vai ouvindo. Isso. O Isso é muito podcast em bom. áudio, então tem lá o resumo do livro em 20 minutos, o resumo da aula, do módulo inteiro em 20 minutos. Quem quiser Legal. escutar, vai escutando onde estiver, né? E Então tem a vamos dizer que as certificação, né? pessoas que estão em cargos hoje de gerência, essa galera aí se beneficia 200% aí desse material É, todo. você pode, esse nível um, você pode atender as pessoas que estão se formando e querem fazer um planejamento de carreira, as pessoas que já são gerentes e líderes, né, que querem galgar posições maiores, né, porque daí aplicando os Louco. frameworks ela consegue fazer isso, e para gerentes e diretores que já têm uma carreira consolidada, mas que querem entender a liderança de uma forma mais moderna, porque daí eu Claro, trago todas as aplicações dessas empresas modernas que eu citei, como que elas atuam hoje, né, para mudar a mentalidade para seguir essa liderança moderna. claro. Não, isso é fantástico. Olha, gente, eu sendo bem honesta com vocês, se eu tivesse um Elcio quando eu estava para me formar, eu tinha feito esse curso com toda certeza, porque na época realmente não tinha. Tudo que eu aprendi de liderança foi na raça mesmo, lendo livro e me descabelando no corporativo, porque a gente vai vendo as coisas acontecer, né? Que nem eu te falei, eu já fui lançada em vaga em posto de liderança e assim, ó, um abraço, filha, toma o teu chapéu e vá fazer teu trabalho. Ah, mas como é que é? Como é que faz? Ah, tu não sabe? Então aprende. Aprende como? Não sei, te vira, tô com pressa. Olha o telefone e vai-se embora. Então, quem está dentro das organizações que está quase se formando, ou que hoje é gerente, ou que está pensando que vai ser promovido, ou está tentando uma promoção, eu acho que é imperdível esse material do Elcio. Vocês hoje conseguiram ver aqui todo o conhecimento que esse homem tem e a forma maravilhosa que ele explica para nós como tudo isso funciona. Então, aproveitem, porque tenho certeza, fez o curso, vai conseguir a tal da vaga que precisa, hein? Vai chegar lá, vai virar líder. E líder com segurança, líder como tem que ser. Não é aqueles líder perdido aí que nem parece uns cupim na metalúrgica, enlouquecido no meio da empresa. E agora sim, Elcio, qual é o legado de um grande líder? Qual é o maior legado que o líder deixa para nós? Isso é muito legal, viu, Flávio? Obrigado por fazer essa pergunta.
O curso ele tem o certificado, tá? Só para quem busca certificado também tem a certificação. Deus do céu, povo que está se formando, pega isso para as horas complementares de vocês. Exatamente. Você veja o legado, né? Acho que a gente passa a vida inteira tentando construir uma carreira, né? Conquistar cargo, alcançar resultados, tal, e deixar uma marca no mundo, digamos assim, né? Pelo menos que vai pensando nisso, né? Agora, acho que existe uma pergunta muito mais importante do que todas essas, né? Quem as pessoas se tornarão depois de terem cruzado o nosso caminho? Acho que isso é uma das coisas mais importantes e que é o verdadeiro legado de um líder, né? Quem as pessoas se tornarão depois de elas terem cruzado com a gente? E você veja, talvez você nunca receba um grande prêmio ou apareça numa capa de revista, né? Mas imagine uma coisa, se alguém um dia olhar para trás e disser assim, eu sou um profissional melhor, eu sou um pai melhor, uma mãe melhor, ou uma pessoa melhor porque eu trabalhei com você. Isso não tem preço, né? É bom Você vai ter demais. alcançado algo muito maior que o sucesso, né? Você vai ter transformado uma vida. Agora imagine uma coisa, Flávia. Quando você consegue transformar uma vida, né, você acaba influenciando a transformação da família daquela pessoa. E a família ela transforma a comunidade. E a comunidade transforma uma empresa, né? E as empresas transformam a sociedade. Então, é por isso que eu acredito que liderar nunca foi sobre poder, né? Apesar de, né, ter esse estigma, né? Nunca foi sobre autoridade, nunca foi sobre controle, né? Liderar, para mim, é assumir e não a responsabilidade silenciosa, digamos assim, de desenvolver uma pessoa para ouvir um pouco mais, né, para julgar um pouco menos, para ensinar um pouco mais, né, para inspirar pelo exemplo, né. A gente vai ter começado a construir organizações melhores a partir do momento de que a gente começa a ter cada interação nesse sentido, né. Porque no fim das contas, acho que a maior obra de um líder não é poder deixar uma empresa, né, mas é deixar um ser humano transformado. É, Quando você interage como líder com uma pessoa, você tem a responsabilidade, né, de transformar as outras pessoas. Então, talvez essa seja o legado que um líder pode deixar. Se a pessoa nossa. interagir com você e sair com uma amplitude maior de pensamento, de entendimento, né, de concepção de vida, de profissionalismo como pessoa, isso é o papel ou o legado que um líder pode deixar. Eu queria agradecer, Flávio, a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês, que foi com você, foi uma honra, sempre uma honra participar dessas reuniões com você, é um prazer, eu aprendo muito com você e com todos que se engajam nesses legados aí, no que a gente vem trabalhando junto e faz um tempo. Com certeza, Elcio, é uma honra para mim ter você aqui. Você sabe que eu tenho o maior respeito, eu acho você um cara fantástico. E fiquei muito feliz quando você aceitou estar aqui no Papo da Firma com a gente, né? Conversando, contando um pouco da tua experiência, falando desse curso maravilhoso que você lançou. Foi 1 hora de live, gente, mas 1 hora assim, ó, conhecimento em cima de conhecimento. Quem assistir depois deixa o feedback aqui embaixo, né? Fala para nós aqui o que vocês acharam da live. E Elcio, obrigada por estar aqui. Muito feliz da tua participação hoje. Os nossos encontros são sempre maravilhosos, a gente sempre troca muita ideia, né? Apesar de que hoje aqui está ao vivo, é um encontro diferente, né? Um papo da firma, assim, onde a gente pode estar falando mais diretamente com outras pessoas também. Mas fantástico, sem palavras. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Mas vão ter outras, com certeza. Quando você lançar as outras partes, você volta para falar para nós. Tá E a bom, gente pode vai deixar. montando assim, com certeza. Por mim, você pode vir uma vez por mês, se você quiser.